Salve, Guido, por um instante tranquilo. Hoje eu quero falar 3 dicas que eu acredito serem extremamente importantes para todos que pesquisam a sua família, a sua história familiar. A primeira dica, e talvez eu seja muito repetitivo e enfático nesse aspecto, porque realmente eu acredito nisso, é o fato de você pesquisar muitas vezes somente nomes, datas, locais em que seus antepassados viveram. É importante fazer isso para a construção da árvore genealógica? Sim, mas eu vejo que muitas pessoas realmente só querem focar nesse aspecto de ampliar a sua árvore genealógica. Eu tenho 5.000 pessoas, eu tenho 10.000 pessoas na minha árvore genealógica, eu consegui avançar até 1410, eu consegui avançar até 830, eu consegui avançar até os egípcios. Isso não representa pra mim algo, porque, tipo, quem são essas pessoas? O que vale realmente pra mim, essa primeira dica diz isso, é foque nas histórias das pessoas, quem elas foram, vá atrás de buscar entender quem essas pessoas foram, o contexto de onde elas viveram. Isso dá uma profundidade interessante para sua pesquisa na hora que você for ver o nome de uma pessoa e souber quem ela foi, o que ela trabalhava, o que ela gostava de comer, alguma curiosidade que você tenha descoberto sobre ela. Todas que forem possíveis. Claro que quanto mais a gente avança para trás, mais difícil é esse processo. E essa segunda dica tem muita relação com a primeira, porque trata-se justamente das histórias orais. Então você vai conversar com os antepassados, você vai conversar com uma avó, você vai conversar com um tio avô, sobre pessoas mais antigas. O fato é, a gente não consegue gravar tudo na nossa memória do que foi conversado naquele momento. E por isso a dica diz o seguinte: é fundamental você gravar as suas conversas. Grave no mínimo em áudio. Se você puder gravar em vídeo, também é interessante, mas no mínimo em áudio. Por que disso? Justamente pelo fato de você poder depois escutar novamente essas conversas e prestar atenção em detalhes que você não havia prestado durante a conversa, porque você estava conversando com a pessoa. E às vezes você fica pensando num fato do que ela comentou nesse momento. A pessoa continua falando e você perde essas histórias. Já aconteceu isso muito comigo e é essencial você gravar as conversas para depois poder escutar novamente com calma. E terceira dica, que eu acredito que é uma das mais importantes desse mundo de pesquisas genealógicas, é você trabalhar a sua genealogia, a sua árvore genealógica, não somente no ramo direto que é seu, mas nos ramos colaterais, ou seja, nos irmãos dos avós, do seu pai, da sua mãe, dos bisavós. Para quê? Para você poder fazer a descendência dessas pessoas também. Ah, mas isso dá muito trabalho. Claro que dá muito trabalho, é óbvio que dá muito trabalho fazer isso. Mas o fato é, você consegue encontrar com os descendentes dessas pessoas documentos, fotos, histórias que você não tem no seu ramo familiar, que às vezes foi passado por um outro ramo familiar ou determinado antepassado lembra mais de alguma história, e são por esses ramos que você consegue preencher às vezes lacunas ou destravar realmente em algum ponto da pesquisa que você não consegue mais ir para frente. Por experiência própria, eu já consegui muita coisa dessa forma. Até porque eu não posso ir direto só no meu ramo, porque meu pai já é falecido e não tem nenhum dos avós. Eu somente poderia então falar com a minha mãe. E eu falo muito com a minha mãe. Mas é aí que entra conversar com tios avós, tias avós, primos mais distantes, primos mais velhos. Isso é essencial dentro da pesquisa. Se você ainda não faz, faça. E aí, algum ponto que eu não abordei que você acha interessante abordar? Grande abraço.